Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e hoje ele vai falar sobre o trevo do baralho do Petit Lenormand. E o Alexandre Garzelli, nesse próximo domingo, dia 30 de julho, ele fará uma vivência no Zoom imperdível, Hollywood Secreta, o Código da Vinci. Vamos aprender? Vocês têm todas as coordenadas aí nas nossas mídias sociais. Vai ser das 15 às 17 horas. Participem, que vai ser tudo de bom. E no próximo dia 20 de agosto, o Alexandre Garzelli inicia um curso profissionalizante com certificado de tarô. Dura 7 meses. Para você que quer aprender a ler tarô, faça o curso com o querido Alexandre Garzelli, que vocês vão com certeza adorar, porque ele tem muito conhecimento. Tá com a gente na Pax, Alexandre Garzelli, para a gente estar batendo aquele papo de segunda-feira, e graças a Deus hoje está mais quente aqui em São Paulo, e tudo bem, vamos lá. Tudo bom, Ale? Olá, tudo bem, Carmen? Como é que você tá? A altura aí tá boa? Tá ótimo, tá ótimo. Tranquilo, tranquilo. Uma boa tarde para você, para os nossos amigos da Pax Universal. Como eu tinha falado com você antes, talvez eu estaria de máscara, mas pararam um pouquinho a construção aqui agora, mas eu vi que começou a subir uma poeirinha de pedras que eles estão cortando na construção, aí eu vou ter que ficar meio de ninja aqui, mas vocês não reparem, porque Sem problema. fogo. Poeira é sempre problema, né? Para nariz e garganta não é muito bom, não, né? Nossa, nem me fale, eu também tenho alergia, é um horror, mas tudo bem. Vamos Muito que vamos, né? Vamos E aí, trabalhar. eu queria que você falasse um pouquinho da tua vivência de domingo, o Vamos, Código da Vinci. vamos falar assim. Eu sempre fico acompanhando alguns segundinhos antes de entrar e estava acompanhando o anúncio, né, que você fez. Hollywood Secreta é um projeto exclusivo da Pax Universal, Sim. aonde a gente procura pegar aqueles filmes que contêm simbologias, contêm espiritualidade, contêm história, e procuramos explicar essa simbologia através de workshops como que nós teremos agora no dia 30, né, de julho, que é este domingo. E o filme comentado, O Código da Vinci, baseado no romance do Dan Brown, né, o livro O Código da Vinci. Então, o que existe de verdade no romance? O que é ficção? O Código da Vinci, que fala sobre o sangreal, o santo graal, a linhagem, né, de Jesus e Madalena, isto é real? Não é real? Até que ponto é ficção? E se é apenas uma ficção, se é apenas um romance, por que que o livro e depois muito mais o filme incomodaram muitos contextos religiosos na época que foram lançados? Então a gente vai explorar o que é o Priorado do Sião, nós vamos explorar os mistérios do sul da França, vamos falar de locais que são mostrados no filme, são citados no livro, como Roslin, na Escócia, e qual a simbologia de tudo isso. Então, para quem gosta de brincar um pouco de Indiana Jones e sair aí caçando mistérios, domingo, O Código da Vinci é um dos temas. A Carmen sabe que eu gosto muito desses assuntos ligados ao Santo Graal, ao Rei Arthur, aos Verdade. Cavaleiros Templários. A gente vai se divertir neste domingo. Então, esperamos todos vocês para este workshop. É um bate-papo, é um workshop, a gente vai aprender, e aprender sempre é muito bom. E quem mais aprende, Carmen, é quem ensina. E, na minha opinião, é quem mais aprende. É verdade, eu também. Eu adorava dar aula de inglês e cada vez que eu também tento fazer a minha parte, eu aprendo bastante, porque a gente tem que revisitar alguns conceitos e também na hora vem uma inspiração que você não sabe da onde e acaba aprendendo junto, né? O que é bom, Muito né? bom, com certeza. E como você falou também, em agosto, por falar em aprendizado, a nossa formação
para tarólogos profissionais. Sim. Vamos fazer na Pax Universal com certificação no final do curso, da conclusão. E nesse primeiro módulo do curso, Carmen, nós vamos abordar os arcanos maiores. Tá. Só que a nossa abordagem é escola clássica, antiga e ortodoxa, porque eu sou capricorniano. E Capricórnio adora um museuzinho, uma coisa antiga, uma coisa ortodoxa, tem tudo a ver, né, com o signo de Capricórnio. Eu não sou Capricórnio, eu sou Áries com Sagitário, mas eu adoro museu. Todas as nossas viagens têm sempre uma parte cultural, porque você está no lugar, seja lá qual for, você tem que ver qual é o registro, né, que está ali deixado para as próximas gerações, né? Com certeza, com certeza. Legal. E sagitarianos viajam. Por isso que a Carmen está sempre com o pé na estrada ou no avião. No pé. Sagitarianos viajam. Então, é um grupo de estudos. Eu acredito que eu comecei, Carmen, a ensinar a arte da interpretação do tarô. Daqui a pouco, está indo para uns 35, 40 anos. E a gente ensina de uma maneira muito aprimorada. Aprendemos um arcano por semana. E aí os nossos alunos, eles vão entender por quê. Porque não é apenas o significado do arcano numa consulta, é toda uma simbologia, como a Carmen falou, é todo um contexto histórico. Além disso, algo inédito, que poucas formações têm. Quais são os rituais, quais são as magias que a gente pode fazer com cada arcano maior de tarô? O tarólogo que sabe isto, numa consulta, ele pode oferecer um ritual, ensinar para o cliente realizar na casa, né? Então aí fica um bônus, fica um acréscimo, algo a mais que o tarólogo que compreende as cerimônias, os rituais, a magia de cada arcano, pode implementar isso na consulta dele e acaba sendo um fator aí de diferenciação. Então, preparem-se, vocês vão aprender a relaxar, vocês vão aprender a fazer o altar em casa. Nossa, mas para estudar o tarô é preciso um altar? O que é este altar? Como é este altar? Quer saber? Não perde tempo. Contacta a Pax Universal e em agosto nós vamos te contar tudo isso em detalhes para você ter a maior, melhor, mais profunda experiência em formação de tarólogos. O tarólogo ético, o tarólogo sério, o tarólogo que utiliza o tarô para o autoconhecimento, que na realidade é o grande objetivo de todos estes oráculos, das terapias oraculares, por assim dizer, é o autoconhecimento. Então vai ser auspicioso, Carmen. Vai ser muito legal. Eu tenho certeza. Olá, família Pax inicia dia 20 de agosto, curso imperdível, profissionalizante, com o nosso querido Alexandre Garzeri, de tarô. Você vai aprender a ler tarô e você vai entender tudo sobre o tarô durante 7 meses, das 16 às 18 horas no Zoom. Você no conforto do seu lar docilar, vai ter todas as aulas e depois vai receber a certificação para que você aprenda os arcanos maiores. E aí tem toda a programação, eu mandei no Pax News e a gente já está vinculando nas nossas mídias sociais, porque o Alexandre, ele é super organizado e ele já colocou tudo que vai ser abordado em cada aula, né? Tarô é o caminho ou estrada real da vida. Então, vários métodos de interpretação, mas ele vai estar utilizando, como ele comentou agora, a energia mais tradicional, que é a base, né, na realidade, para que cada um possa depois compartilhar a energia da força. Vai ser utilizado o projeto do tarô Waite, hermético e iniciático, tá bom? Das 16 às 18 horas, todos os domingos, início 20 de agosto, 7 meses. E como eu te conheço, Carmen, primeiro módulo, arcanos maiores. Mas como a Carmen tem a caneta violeta lightsaber,
É claro que ela já vai lotar módulo 2, arcanos menores, lógico. Claro, Tá, os é maiores, a gente lógico, faz é os menores lógico. depois, lógico. Olha lá, a Karen, depois da live, spoiler do curso no Stories da Carmen, só quando a live acabar. Legal, Karen, obrigada, beijo. Hoje meu lightsaber é pink, é amor incondicional. Tô O vendo. violeta acabou a tinta. Eu autografei tanto livro esse final de semana. Oh, As que bom. pessoas fora de São Paulo, 40 para Florianópolis, 30 lá para o norte, não sei o quê. Eu falei, gente, isso porque eu não saio de casa, né? Eu tô literalmente aqui, nem na Pax eu tenho ido. Imagina se Eu tenho saísse, feito né? todas as orações aqui, né? Acabou a É, tinta violeta, mas tem rosa. Amor incondicional. Já vamos estou lá. providenciando. Eu Vamos tenho lá. outra, mas essa daqui não é legal, porque essa daqui é aquela com a ponta é maior e daí fica estranho. Eu não gosto de É, escrever. tranquilo, mas Mas como a gente tranquilo. está ao vivo, né? Somos amigos, além de É, parceiros profissionais há mais de 30 anos, a gente pode falar os bastidores, a real, né? Olá, mas, família Pax, acabando aqui o nosso bate-papo com o Alexandre. Vai lá no Stories do Instagram para ver o spoiler do curso e participe, né? Quem quiser, sejam todos bem-vindos. é Bom, verdade. você escolheu hoje falar sobre o trevo. Você quer falar Vamos. mais do código da Vinci ou Não, do não, a gente curso ou você já vai falou. entrar no O que trevo? eu ia falar, cara, sabe o que eu acho bacana, isso que você comentou agora, é uma grande verdade. Nós somos amigos, irmãos espirituais há Sim, mais de 30 anos, né? E verdade. isso nos dá a verdade de falar de bastidor. Então a gente É, abre nossos bate-papos aqui. Ô, Carmen, como é que tá o clima? Olha, tá tendo obra no prédio hoje. Olha, acabou a tinta da caneta. Mas isto deixa as lives, as pessoas gostam de conhecer os bastidores, né? Eu acho que até humaniza mais, é muito legal, é, né? E quando a gente tem da tecnologia, os doentes da tecnologia não colaboram, os perrengues que a gente passa antes de conseguir ligar a câmera, tudo isso faz faz parte, parte. né? De quem gente É, a gente faz parte da é. vida e as Não, pessoas gostam. é verdade. E você sabe que eu entrei 2 ou 3 minutos depois porque o celular não pegava. Aí apareceu assim, a sua internet foi restaurada. Eu falei, como eu estou do lado da torre, tá tudo azul, não tá piscando nada. Mas tudo bem, o que importa é que a gente está no ar, entendeu? Tranquilo. Então, aí nós tivemos, né, um toque do que a gente vai falar agora. Um toque, eu vou mostrar aqui, um toque do trevo. Então, aqui no Petit Lenormand, esta é a carta aonde nós vemos aqui trevo, as folhas, e vemos até aqui as flores, né? É, São bem branquinhas, é. né? Que tem diferentes espécies de trevos também, as flores branquinhas do trevo. Aqui no cantinho, nós vemos uma carta de baralho comum, no caso aqui é o 6 de ouros, e como eu expliquei, está tudo invertido, né? Porque a minha câmera inverte, É. mas essa escrita aqui é um poema, né? Porque cada carta do Bluebird Lenormand, porque Bluebird, olha aqui o Que verso do legal. arcano, ó, pássaro azul, né? Então é um estilo de Lenormand. Então você tem em cada carta, você tem, além do desenho do trevo, você tem aqui uma carta de baralho e você tem um poema. A característica do Blue Brother é ter esse poema, que é uma explicação de forma, digamos, como é que a gente poderia dizer? É, romântica, né? Porque o poema ele torna as coisas mais românticas, ele adocica as coisas, né? Então, com rimas, né? De forma rimada, eles falam aqui, né? Nessas letrinhas um pouquinho do significado da carta do trevo. Então, vamos começar a conversar um pouco sobre trevo. O que a maior parte das pessoas sabe sobre o trevo? Que é um símbolo de boa sorte. Até na cultura popular, quando você fala em trevo, quando você fala em ferradura, quando você fala em pé de coelho, e aí, Carmen, eu fico com pena do coelho, porque o que o coelho tem a ver com isso? Aí o pezinho do coelho. Mas, enfim, na cultura popular, são símbolos de boa sorte, né? Então, se eu tenho a carta do trevo, já a gente vai explicar, descrever a carta inteira, isso necessariamente, na linguagem Lenormand, quer dizer boa sorte? Nem sempre.
e já já vocês vão se surpreender, porque o trevo no Lenormand, ele tem um significado até um pouco inverso, Carmen, relativo à boa sorte. Mas já já a gente vai entender por quê. Vamos falar um pouquinho mais do trevo, porque a cultura do trevo é muito interessante no mundo inteiro. Por exemplo, no Japão, quando às vezes, por algum motivo, uma plantação não dava certo e até acabava sendo devastada, a primeira coisa que brotava espontaneamente, antes deles tentarem arar aquela terra de novo, a primeira coisa que aparecia eram trevos. E se aí os trevos aparecessem, então aquilo indicava que para aquela terra poderia haver uma segunda chance. Então é algo, né, que ocorre realmente naquela região no Japão, em algumas lavouras, plantações, né, que às vezes não se teve muita sorte, mas se o trevo começasse a brotar, isso estava querendo dizer que poderíamos tentar plantar outra vez, né? Na Irlanda, onde a simbologia do trevo é muito forte, por quê? Porque lá é um dos símbolos do santo, que é o santo da Irlanda, né? O St. Patrick, São Patrick, né? Até eu tenho ele ali atrás de mim, não vai dar para ver agora. isso, Ele está lá no né? canto. Até existe o St. Patrick's Day, né? O dia É, de St. Patrick, que é uma das festas, talvez a mais popular da Irlanda, e não só lá, mas em sim. outros países do mundo também as pessoas celebram, costumam 17 celebrar o de dia, março. isso, o dia Tem que se desse vestir de Patrick, né? verde. Vestir de verde, as pessoas usam faixa verde, roupa verde, né? Tem até uma típica cerveja, né, que tem uma coloração típica do Verde. dia também. Então, quer dizer, acaba, tudo é motivo, né? É, Para quem tudo é motivo. é. Mas porque o irlandês ele tem essa coisa festiva, celebrativa, comemorativa. Eles têm muita conexão com os celtas, evidentemente, e o trevo ele é associado a esse santo porque ele também representa a trindade, né? Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a forma que a folha tem. E ele também representa seres que viveriam no que a gente chama, naquele sistema folclórico, irlandês, gaélico, na Escócia falam também, os seres das Darklands. Então, às vezes você vê sempre um trevo seguro por um duende, por um leprechaun, que simboliza essa conexão com o aspecto mais elemental. Então, são Uhum. alguns detalhes do nosso trevo, antes da gente entrar no trevo específico, o trevo Lenormand. Tá. Então, vamos agora... Oi, pode falar, Camille. Deixa eu só falar, aqui tem uma pessoa que perguntou como é que a gente está falando sobre oráculo e cartomancia e tarô, sendo que no livro de ouro do Saint-Germain, ele fala que ele fala? Ele nega categoricamente a utilização. Olha, na minha visão é o seguinte, o que ele não quer, o que o mestre não quer é a dependência e o fanatismo. Os oráculos foram usados pelos reis, pelas rainhas, e até hoje, né? Todos os oráculos, e mapa astral não é oráculo, mas é uma forma de você enxergar o céu. Na Índia, até hoje, a astrologia Veda, vários políticos, vários dirigentes de vários impérios não dão um passo sem ver o que está acontecendo no céu. Queria que você falasse também, Ah, Ale, por eu favor. faço questão de falar, porque é uma colocação que até nos permite falar da história. Por exemplo, quando nós analisamos esse querido e bem-amado mestre Saint-Germain, Sim. o que ele foi? Ele teve várias encarnações, ele teve várias vidas, mas como Conde de Saint-Germain, ele é um dos mais notórios alquimistas da Europa. Você pode colocar o nome dele ao lado de Flamel, Paracelso, Fulcanelli e outros grandes alquimistas europeus ou alquimistas árabes e coisa e tal. Mas é interessante porque se Saint-Germain ele era alquimista, e sim, realmente ele era alquimista, a alquimia, para quem estuda essa arte, a alquimia laboratorial, cara, da gente ir lá no laboratório e fazer a alquimia mesmo, ela tem toda uma linguagem astrológica. Então, olha aí, a relação da alquimia com a astrologia. E Saint-Germain
andava com as cabeças coroadas da Europa. Sim. Como a Carmen disse, reis, rainhas, nobres tinham nas suas cortes alquimistas, sábios, astrólogos, né? Mesmo a Madame Lenormand, conselheira de Napoleão Bonaparte, conselheira de Josephine, John Dee, o grande mago da rainha da Inglaterra, a época elizabetana, primeira, né? Então, na verdade, a Carmen explicou muito bem. Nenhum mestre é contra coisa alguma. Agora, o que não apenas os mestres, mas todos nós somos contra, é você, às vezes, falar de oráculo sem profundidade, sem apontar o oráculo para um autoconhecimento. Sim. Mas a partir do momento que Saint-Germain é alquimista, a alquimia está vinculada indiscutivelmente à astrologia. A astrologia, ela é uma ciência mântica, né? Milenar. Você tem a astrologia entre os árabes, você tem até mesmo, não tem lá, na China, o ano novo, né? Não tem também o horóscopo chinês e coisa e tal. Sim. Então, na verdade, se todas essas coisas existem, em primeiro lugar, eu acho assim, nada que existe na Terra existe por acaso. Claro. Nada. Né? Claro. Agora, a questão não é o oráculo. A questão é o uso que eu faço do oráculo. Tem pessoas, infelizmente, que usam oráculos para ludibriar outras pessoas. Agora, existe aquele profissional que ele usa o oráculo para autoconhecer, ele usa o oráculo para refletir, para meditar, para aprender história. E este tipo de oráculo, não só Saint-Germain, mas todos os mestres podem ter certeza que eles aprovam aquilo que leva para o autoconhecimento. Então, essa visão é muito importante a gente ter. Você sabe, Carmen, um dos maiores gênios, eu considero ele um gênio, que no consultório dele, quando a exposição dele veio aqui para o Brasil, eu tive o prazer de ir na exposição, no consultório, na mesa dele, ele tinha uma caixa com um baralho de tarô e Jung, pai da psicanálise. Jung estudava o tarô, a alquimia, gostava de estudar a gnose e os cátaros, né? E aquela linguagem arquetipal junguiana, na verdade, arquétipos também podem ser arcanos de tarô, né? Então, nós somos da escola clássica, ortodoxa e antiga, que defende oráculos para o autoconhecimento, oráculos para a tomada de consciência em relação ao teu potencial interior. E quando você toma consciência em relação a esse potencial, você transforma a si mesmo e você transforma ao mundo. Agora, Saint-Germain, Carmen, a gente ama o Maître Saint-Germain. A Carmen sabe, eu sou Moria, primeiro raio, Rei Arthur. Agora, Saint-Germain, como Saint-Germain, ele foi um alquimista. Agora, na tempo arturiano, Merlin, o mago, né? E os reis pediam para os magos: aciona teu poder visionário. Eu preciso que você acione a tua visão. Vamos ter uma batalha, vamos ter um confronto. Como é que a gente vai defender essa terra? Os magos, eles eram acionados. Época de plantar, época de colher. Até é bíblico, né? Mesmo quando você vê aqueles profetas do Antigo Testamento, não se plantava, às vezes, uma semente antes de se falar com o profeta, antes do profeta ter lá um vaticínio, ter lá uma previsão, né? Então, a gente defende este oráculo utilizado para a luz, para o autoconhecimento, para o bem. Mas é importante a pergunta, porque nos permite entrar no contexto histórico, e aí todos acabamos achei importante, inclusive, porque você que é uma pessoa super consciente e que adora a espiritualidade, adora estudar, esse curso que você vai ministrar profissionalizante para quem quer aprender a ler tarô, são 7 meses, né, família Pax? Não é um final de semana, não é um dia. Não é assim, essa carta é isso, a outra carta é aquela. Não,
Você vai realmente mergulhar a fundo, vai experienciar, vai viver e vai entender realmente a seriedade disso tudo, né? Porque É como o verdade. Alexandre mencionou antes, nada é por acaso, né? Bom, é o Com seguinte, certeza. meia hora já foi, agora Ah, 30 não, minutos para o seu trevo. mas você sabe que nada é por acaso, porque cada carta do Lenormand tem uma tônica vibracional. E a Ah, tônica legal. vibracional do trevo é rapidez e leveza. Ótimo. Então, vai dar tempo. Ó, vamos lá. Vamos começar pelo número. Sempre a gente começa pelo número. É a carta do Lenormand número 2. Tá. Na live anterior, estudamos o cavaleiro, que era o número um, Número um. né? Sim. Então, número 2, ligado ao elemento água. O número 2 é ligado ao feminino. O número 2 é ligado à intuição. Então, são palavras-chave que eu posso associar ao trevo. Água, intuição, feminino, diplomacia, jogo de cintura, não confrontar, não bater de frente. Porque estes termos que eu falei são mais associados na numerologia pitagórica clássica ao número 2. Agora, além do número 2, eu preciso entender. 2 não está presente apenas na numerologia. A segunda casa astrológica, onde fica o signo de Touro, é a casa dos valores. A segunda casa no meu mapa mostra como eu ganho dinheiro, como eu lido com as finanças na minha vida. Será que o trevo vai falar disto? Daqui a pouco saberemos. Agora, falamos do número, falamos da casa astrológica, falamos do signo. Touro é o primeiro signo da Terra, daí o porquê a carta do trevo tem a ver com o contexto material, mundano, mais com a via horizontal, ele está mais ligado a esse viés, né? Uma via horizontal que precisamos lidar com a diplomacia do número 2, quando sai essa carta. Olha, eu já juntando as coisas, Carmen. Lida com o lado material, profissional, horizontal da tua vida, com diplomacia e também sabendo ouvir a voz da tua intuição. E aí a gente vê, eu vou mostrar um grandão, Carmen. Tem um pequenininho aqui, ó, mas ó, olha o grande, ó. Os Ah, 6 de legal. ouros, né? É exatamente o que está aqui na ponta do arcano, né? 6 de ouros. Bom, o ouros, no baralho comum, sabemos que ele representa o plano material. Agora, quando eu falo 6 de ouros, se eu vou para a árvore da vida da Kabbalah, eu sei que a Séfira 6, Tiferet ou Tifarete, está no nível do elemento água. Água de ouros. Mas eu sei que ouros representa o elemento terra. Então, 6 de ouros é como eu falar água de terra. Qual é o planeta que rege a Séfira 6? O Sol. Se eu tenho água, se eu tenho terra e se eu tenho Sol, eu posso plantar qualquer coisa. Se esta terra for aerada, que também é importante a terra ter uma quantidade de ar para brotar aquilo que eu planto. Então, eu estou procurando pegar o número, eu estou procurando pegar a casa astrológica, eu agora levei o trevo para a árvore da vida da Kabbalah, para a gente entender o significado do arcano que nós vamos explicar agora. Curiosamente, quando a gente vê o trevo no baralho Lenormand e também, Carmen, curiosidade, no baralho cigano, até as pessoas falam, baralho cigano é a mesma coisa que o Lenormand? Nem sempre, né? Porque
quando você fala em baralho cigano, é uma cultura muito forte, muito enraizada aqui no Brasil. Existe a escola brasileira de interpretação do baralho cigano, como também tem a escola brasileira do Lenormand, que é uma escola que puxa muito para esse aspecto cigano. Até um grande abraço aos nossos irmãos e irmãs ciganos de todo mundo, que sempre nos têm muito carinho, e a gente tem muito carinho por eles. Mas Lenormand, Carmen, tem escolas. Então você tem a escola alemã de interpretação do Petit Lenormand. Você tem a escola francesa de interpretação do Petit Lenormand, né? Então são diferentes escolas e nem sempre existe uma, vamos dizer, equivalência, né, entre o aspecto do baralho cigano e alguns baralhos Lenormand, ainda mais os baralhos Lenormand mais antigos, que eles são um pouco diferentes, né, do que acabaria surgindo na época da Madame Lenormand e coisa e tal. Tanto no baralho cigano como no Lenormand, quando aparece o trevo, até os amigos da Pax devem estar pensando: oba, eu já lido com o Lenormand, eu tirei o trevo agora no final de semana, eu vou ouvir uma coisa boa. Olha, nem sempre o trevo, como na cultura popular, ele representa boa sorte. Quando o trevo aparece, ele pode até representar um período de breve duração, onde nós podemos passar por dificuldades e passar por desafios. Nossa, mas que coisa diferente, porque eu pensava que o trevo era um símbolo de boa sorte. Em primeiro lugar, nós temos que analisar os trevos, né, Carmen? Porque existem trevos de 3 folhas, existem trevos de 4 folhas e os raros trevos de 5 folhas. Você encontrar um trevo de 4 folhas na natureza, perfeitinho, né, é muito raro. Né? Dizem que quem encontra o trevo de 4 folhas tem aí boa sorte e coisa e tal. Mas, na verdade, o trevo, ele, como a gente, para entender o significado, por que ele pode representar problemas, por que ele pode representar desafios, vai durar pouco, mas ainda são desafios, né? Entraves a serem vencidos. O que é a palavra sorte? Sempre que nós falamos em sorte, tem uma outra palavra vinculada: destino, né? Qual? Essas palavras... Oi. Qual é a palavra junto com sorte? Destino. Sorte destino. é sorte e destino. Então, na verdade, o que é sorte? O que é destino? Existe este negócio de sorte? Existe esse negócio de destino? Porque temos aqui o arcano do trevo, que, sendo o trevo um símbolo de sorte, às vezes quando um trevo, alguma pessoa encontra, até dito para ela: ah, encontrou o trevo, agora a tua vida vai mudar, agora o teu destino vai mudar. Então nós temos que entender um pouquinho essa ideia. Na verdade, Carmen, quando nós falamos em sorte e vinculamos sorte à palavra destino, num sentido muito superior de entendimento e de reflexão, destino para nós é Dharma. E o que é Dharma? É a missão de vida na vida atual. O Dharma, o destino, além da pessoal, é algo que a pessoa escolhe antes de encarnar, antes de chegar no planeta Terra. O problema é que quando nós encarnamos, cai sobre nós o chamado véu do esquecimento. E nós não nos lembramos quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Porque se nós nos lembrássemos e cumpríssemos o Dharma que escolhemos, escrevemos para nós antes mesmo de encarnar, com certeza, como nas escolhas dármicas, Carmen, não pode ser colocado nada negativo, então o Dharma é 100% positivo,
A única coisa negativa do Dharma, Carmen, é as pessoas não se lembrarem o Dharma que escolheram antes de encarnar. Mas quando você vai para o autoconhecimento, para isso que servem os oráculos, quando você faz um mapa numerológico, quando você faz uma astrologia dármica, quando você faz um tarô dármico, você está visando se lembrar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, a fim de que você possa começar a viver o seu destino, a sua missão de vida, a sua lenda pessoal que você escolheu antes mesmo de encarnar. E quando você, pela autoconscientização, vive tua própria lenda pessoal, acontece o quê? Sua tônica vibracional muda. E ela começa a atrair coisas positivas. E aí as pessoas de fora olham e falam: nossa, como aquela pessoa tem sorte. Será que aquela pessoa encontrou um trevo? Será que aquela pessoa encontrou uma ferradura? Encontrou um pezinho de coelho? Repetindo, coitado do coelhinho, né? Na verdade, não. Porque quem constrói a sorte é o próprio ser humano. Quem constrói o destino é o próprio ser humano. E, na verdade, não é preciso construir. É preciso que eu me lembre do que eu mesmo coloquei para mim antes que chegasse a este planeta. Então, isso é interessante, porque aí a gente começa a entender, nossa, o trevo Lenormand, ele tem um significado muito mais profundo do que até então eu ouvi dizer por aí. Gente, vamos pensar. O trevo representa pequenos problemas, desafios ainda que passageiros. Quando nós temos um problema, quando nós temos um desafio, o que essa carta aconselha a fazer é: peça ajuda. Peça ajuda da alta invisibilidade. Peça ajuda dos seus amigos sinceros e verdadeiros. Só que para pedir ajuda, Carmen, é preciso aquela velha palavrinha: humildade. Então, o trevo é uma carta que também aponta a pessoa para a humildade. Se o trevo é o número 2, o que falamos no número 2? É o número da água, é o número da mulher, é o número da intuição, é o número da diplomacia, é o número de ter jogo de cintura. Com jogo de cintura, com diplomacia, com empatia, se eu apresento essas características, quem não vai me ajudar quando eu pedir? Todos vão me ajudar. Não, a pessoa está em dificuldades, mas a pessoa é simpática, a pessoa tem empatia, a pessoa não é uma criadora de conflitos, a pessoa não é uma desagregadora, então ela merece ser ajudada. E aí nós começamos a entender o significado do trevo. Agora, quando a gente pega, olha agora, Carmen, o nosso trevo aqui no Lenormand, 6 de ouros, né, no baralho comum. Olha agora o arcano menor, equivalente ao trevo. Aqui, ó, o 6 de pentáculos, porque ouros, né, no baralho comum, no tarô, é o naipe de pentáculos, moedas de ouro. Carmen, o que está acontecendo nessa cena? Nós temos aqui o que parece ser até um mercador de Veneza, né, pelas roupas que ele usa. Ele tem uma balança na mão, e com a outra, ele está distribuindo moedas para pessoas que estão em posição de vulnerabilidade. Até aproximar mais para vocês verem melhor, né? A gente vê um senhor elegante, né? Até eu falo que é o mercador de Veneza, né? Aquela classe da burguesia da Veneza antiga. Mas ele está distribuindo aqui riqueza, compartilhando com pessoas em vulnerabilidade. Então, olha que interessante.
Ele está distribuindo a riqueza para quem precisa. Sim. Não falamos na carta do Trevo que podemos ter desafios, até problemas de ordem material, mesmo que breves, mas se nós temos méritos, podemos receber ajuda. E para receber ajuda, perdão, você precisa também aprender a ouvir a voz da sua intuição. Porque a ajuda, às vezes, quando eu estou num problema, numa fase de dificuldades, de problemas ainda que breves, a ajuda pode ser uma live que eu ouço, como essa live que estamos falando agora, e que podemos aqui estar falando para alguém que está precisando justamente ouvir esse tipo de informação. Claro. A ajuda pode ser um livro que eu abro e naquela página tem uma palavra ou uma frase, um parágrafo, que é o que eu estou precisando ouvir para começar a implementar novas metodologias na minha mente para mudar a minha tônica vibracional por meio da criatividade, da expressão, da comunicação, do trabalho e sair daquela fase que eu estou. A ajuda que eu preciso, ela pode vir por meio de um amigo, pode vir por meio de um parente, pode vir por meio de uma pessoa que até eu não vi há muito tempo, mas que às vezes chega na minha vida numa fase que está um pouco difícil para prestar aquela ajuda, para prestar aquele auxílio. Então o Trevo, ele pede para a gente ficar de olho aberto com relação a tudo isso. A gente ficar com as antenas da intuição ligadas, quando ele aparece num jogo, e entender qual é a utilidade da adversidade. Eu falo isso, Carmen, aí tem gente que fala, eu vou até agora mudar para outro canal de live, porque eu não gosto de ouvir falar de adversidade, não gosto de ouvir falar de problema, eu só gosto de ouvir falar de coisa boa. Só que é o seguinte, a adversidade, o problema, em primeiro lugar, porque uma fase adversa ou uma fase problemática veio para a minha vida. Será que isso é por acaso? Não. Isto foi atraído pela minha própria tônica vibracional. Sim. Então, aquela adversidade, aquele problema, ao invés de eu querer sair correndo rapidinho de dentro dele, silêncio, humildade, reflexão. Se a minha vida deu uma ralentada, se as coisas, principalmente no aspecto material, porque Ouros é plano material, não estão crescendo tanto quanto eu gostaria, não estão evoluindo tão rápido quanto eu gostaria, será que eu não estou esquecendo algum detalhe no meu projeto? Será que essa parada, será que esse período em que as coisas emperram, não é para eu refletir melhor, não é para eu pensar melhor? Porque o trevo, ele não favorece aqueles que não sabem aproveitar as oportunidades. Isso é uma frase típica do trevo. Ele não favorece aqueles que não sabem aproveitar as oportunidades. E não sabe aproveitar a oportunidade quem não tem intuição, quem não fica atento aos sinais que estão sempre ao nosso redor. O que eu expliquei do trevo no Japão? Quando a plantação não dava certo, mas os japoneses, eles são muito conectados à natureza. Vocês já viram a arte do origami que eles desenvolvem? Cada jardim maravilhoso que eles fazem? Agora, por que eles conseguem fazer essa obra de arte na natureza? Porque eles estão atentos aos sinais. E quem tem conexão com a natureza, e o trevo é a primeira carta, Carmen, vegetal do Lenormand. Tem outras. Nós vamos falar aqui das flores, nós vamos falar aqui dos lírios, tem outras cartas vegetais também. Mas o elemento vegetal, ele entra no Lenormand até no sentido, apareceu um trevo, você tirou essa carta, não é interessante você tirar o sapato, pisar na terra, abraçar uma árvore, ir para o meio da natureza, se conectar a essa energia da natureza,
até para sair do ritmo frenético da vida, sair dessa mente cartesiana, dessa mente lógica, dessa mente somente objetiva e abrir tua sensibilidade, abrir teus canais intuitivos. E aí nós vamos entendendo que esse trevo cabe à pessoa. Se a pessoa quer ter o trevo da boa sorte, é muito simples. Constitua a tua boa sorte trabalhando em si mesmo, mudando sua tônica vibracional. Constitua a tua boa sorte vivendo o teu Dharma, vivendo tua missão de vida. Qual é a minha missão de vida? Qual é a minha lenda pessoal? Tem pessoas que passam pela encarnação inteira sem se perguntar, não dão a mínima para assuntos de tônica espiritualista, evolutiva, não dão a mínima para autoconhecimento e depois reclamam que tem azar. Não, na verdade você não tem azar. O que pode te faltar é jogo de cintura. O que pode te faltar é humildade. O que pode te faltar é não ouvir a voz da intuição. E quando você não ouve a intuição, não tem humildade, não tem jogo de cintura, não tem diplomacia, tenha certeza que você vai atrair muita coisa azarada para a tua vida, né? Pela tônica vibracional, né? Não porque, eu acho que os deuses não gostam de mim. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi com todos os deuses do Olimpo. Deixa eu falar para vocês, é um segredo que eu vou contar aqui. Tem uma frase na Grécia Antiga que fala o seguinte: quando os deuses do Olimpo queriam castigar um ser humano, eles permitiam que todos os desejos daquele ser humano se realizassem ao mesmo tempo. É uma frase boa para a gente pensar, né? Quando os deuses queriam castigar um ser humano, eles permitiam que todos os desejos daquele ser humano, até os mais loucos, se realizassem ao mesmo tempo. Sabe por quê? O que o trevo me ensina é importante estar aberto para a oportunidade, mas é importante entender também, será que aquela oportunidade é para mim? Será que é? Será que todas as oportunidades são para mim? Ou será que eu devo procurar uma vida, oportunidades, projetos, negócios que tenham mais a ver com a minha real natureza divina? Quando eu me alinho com o que tem a ver com a minha real natureza divina, não tenha dúvida que a pessoa que assim procede, ela vai ter muito boa sorte. Então, é uma carta negativa? Não. É uma carta que representa adversidades, desafios, porém passageiros, rápidos. Não vai demorar muito, não. Mas aproveita esse tempinho em que as coisas estão meio adversas para refletir sobre um monte de coisas. E, acima de tudo, para agradecer. Começa agradecendo porque você dormiu numa cama quentinha. Começa agradecendo pela água quente do teu chuveiro. Começa agradecendo pelo alimento que você comeu hoje, pela família que você tem, por todo mundo estar embaixo de um teto, por ninguém na tua casa estar doente agora. E aí você vai ver como você é uma pessoa sortuda. A gratidão faz com que a gente entenda, quando começamos a agradecer, em verdade, como temos, entre aspas, sorte. A gratidão muda a tônica vibracional do ser humano. E o ser humano, com a tônica grata, atrai canteiros de trevos de 4 folhas para a sua vida. E tem muito boa sorte. Então, Carmen, é mais a minha visão que eu tenho, né, dessa carta. Que é uma visão assim, ela não fica só no trivial. O trevo não representa adversidades e desafios. Não, tudo bem, mas vamos explicar e vamos transmutar esse significado. Claro. Eu acho que é mais ou menos por aí. É isso aí. Excelente, como sempre. A Silvia está perguntando, e quando a intuição nos engana? Aí eu vou responder a pergunta da Silvia com uma outra pergunta, amiga Silvia querida. Por que a intuição nos engana? Olha só, Camille, a pergunta marota, né? A pergunta matreira. Por que a intuição nos engana? Sabe por quê?
A gente precisa, viu, Carmen? E você fala muito bem nessa temática, desde que eu te conheço, e você sabe, é por isso que a gente tem esse respeito mútuo um pelo outro, né? Nós temos que tomar muito cuidado, gente, com algumas palavras, né? Porque às Sim. vezes, intuição, será que é intuição mesmo? Ou É, será que é uma coisa que eu estou criando com o meu psiquismo? Mas, na é, verdade, é exato. o meu psiquismo que criou aquilo e eu chamo de intuição. E aí, quando eu vou ver, É, vai dar em erro mesmo, porque não é aquela intuição é, fluídica que vem por meio do reto pensar, do reto falar, do reto agir. A intuição era desenvolvida no silêncio mais é. pleno, mais absoluto, na meditação, né? Então, muitas vezes, o que eu acho que eu intuo, eu posso estar criando na minha mente. Por Com isso certeza. os oráculos são tão importantes. Quando você estuda um oráculo a sério, um Lenormand, um I Ching, um tarô, mas uma astrologia, que é uma ciência mântica, não é um oráculo, uma numerologia, que é outra ciência mântica, quando você estuda tudo isso a sério, naturalmente a tua intuição começa a se desenvolver. Porque sabe que eu tenho até um pouco de receio, e quando eu falo receio, você entende por que eu vou usar a palavra receio? Às vezes, sabe, Camila, às vezes as pessoas elas pensam que veem coisas, que sentem coisas, que intuem coisas, e às vezes tem gente até que infelizmente chega e incentiva isso. Ai, olha, acho, meio que coloca, né, expectativa ou ansiedade, e a gente sabe que isso às vezes pode ser um pouco perigoso. Agora, eu vou falar para a amiga Silvia, querida, que está com a gente essa tarde, como todos os queridos amigos estão com a gente aqui. Tem uma frase do sexto arcano de Tarô, o enamorado, que ajuda muito a gente a lidar com a intuição. E essa frase é: tudo que seduz é um caminho. Fundamental é consultar a voz do coração. Porque o coração nunca se engana. É isso aí. Que maravilha, adorei, muito bom. Eu concordo. No curso em Milagres, o Jesus explica que a intuição sempre está certa, é a sensação física. E aquilo que o ego inventa vem na cabeça. E a Silvia colocou, sim, pode ser um desejo apenas. É, Rafa escreveu, estou estudando tarô e tem sido sensacional mesmo, muito bom. Ou então a Silvia, ou pode ser o medo, né? É criação, né? Porque a intuição é aquele sentimento que o Alexandre mencionou que vem do silêncio. É aquela sensação que você tem, certeza, e que dá certo. É a sensação física, não é a cabeça. Isso, a cabeça não é intuição. A cabeça é ego, é análise, é comparação, competição, toda essa energia. Olha, tem 5 minutos. Família Pax, quero convidá-los a participarem duas atividades do nosso querido Alexandre Garzeri, nesse domingo, dia 30 de julho, às 16 horas no Zoom, ele vai fazer Hollywood Secreta Código da Vinci, uma vivência para que você possa aprender os mistérios do Código da Vinci. Participe, é no Zoom. Você vai estar no conforto do seu lar docilar e o Alexandre também. E vai estar todo mundo lá na sala de aula para poder desfrutar de um aulão. E no dia 20 de agosto começa o imperdível curso profissionalizante, vai formar professores e pessoas que vão ler tarô, na realidade. São 7 meses, no Zoom também, das 4 às 6 da tarde, durante 7 meses. O Alexandre Gazelli vai estar ensinando todos os arcanos maiores do tarô, tá bom? E aí você vai ter um certificado com alguém que estuda há mais de 30 anos, que se dispõe a sempre trazer novidades e está todo integrado nessa energia da espiritualidade de uma forma séria, né? É isso. Olha, você tem 3 minutos e meio. Adorei o Legal. bate-papo hoje. Nossa, 3 minutos e meio. Eu tava olhando aqui 17h56. Aí vocês veem, né? A Carmen já me tirou uma folhinha de trevo. Aí tinha 4 folhas do trevo, já perdemos uma folhinha. Mas é justamente para falar de folha de trevo mesmo. A folha do trevo, de algumas espécies de trevo, ela tem a forma de um coração. E acabamos de falar agora do coração. O filósofo incógnito Louis-Claude de Saint-Martin,
grande luz da ordem martinista, ele dizia: a única iniciação que eu reconheço é aquela que se dá no coração do ser humano. Então, sorte, intuição, destino, iniciação, tudo isto aponta, na verdade, quer as respostas para qualquer uma dessas palavras que eu acabei de falar, as respostas todas estão no teu coração. Não é à toa Sim. que o trevo, ele lembra, né? Um coraçãozinho estilizado, a folhinha de trevo, né? Então, quando a gente aprende no silêncio do coração, ouvir a voz que vem do céu, a voz do nosso eu superior, a voz dos Corãs, a voz dos mestres, como Blavatsky falava, quando aprendemos a ouvir a voz do silêncio, pode ter a certeza de que a condução pela vida é reta, equilibrada, harmoniosa, luminosa e auspiciosa. Então, pensando no coração, na folhinha de trevo, que todos vocês estejam sempre em sintonia com a voz dos vossos corações e os nossos mais sinceros votos de paz profunda. É isso aí. Obrigada, Léo. Uma super aula, como sempre. Gratidão. Família Pax, amanhã eu tô aqui com a Marilu Martinelli, o Real e a Realidade. Esperamos vocês às 5 horas. Obrigada, querido Obrigado. Alexandre Garzelli. No domingo, dia 30, 16 horas, não vai esquecer, Hollywood Secreta, o Código da Vinci. Se inscreva, participe no conforto do seu lar, docilar, das 16 às 18 horas. Obrigada, Lê. Beijo Obrigado grande, boa também. semana. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão. Namastê, família Pax.